O melhor treinador do Brasil voltou a comandar um time e dessa vez é o nosso Santos Futebol Clube e é ele, Fernando Diniz. Vou contar aqui o que eu acho dessa contratação e um pouco sobre as ideias dele de jogo e por que ele pode ser considerado por muitos o melhor treinador do Brasil. Fala nação, tudo bem com vocês? Bom, então, antes do jogo contra Palmeiras e Santos, que a gente perdeu de novo, e estamos com risco de ser baixado no Paulista, mano. Nossa, que fácil, velho. O Fernando Diniz foi anunciado, vários portais já começaram a confirmar a contratação do treinador, porém, na tarde de ontem, mais ou menos lá pelas 3 horas, o portal Santos News já tinha confirmado a contratação do treinador. Então eu pensei em trazer aqui um pouco sobre as ideias dele, sobre os times que ele passou. E é isso que eu vou trazer para vocês. Obviamente a gente não pode deixar de falar do trabalho maravilhoso que ele fez no time do Audax, no Campeonato Paulista, se não me engano, em 2016. Naquele momento o Fernando Diniz treinava jogadores como, por exemplo, o Tietê, que trabalhou com ele no São Paulo depois, e levou o time até a final, que perdeu para o nosso Peixoto e acabou perdendo para o nosso Alvinegro Praiano, e de lá para cá começou a se tornar um treinador de time de Série A. Treinou Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e agora o Santos. Bom, primeiro eu vou trazer os números dele no Atlético Paranaense, que foi o primeiro time de Série A que ele comandou, para depois aprofundar um pouquinho mais as ideias dele no time do Fluminense. Pelo Atlético Paranaense foram 21 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Agora indo para o Fluminense, onde ele teve 43 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Ele comandou o clube em 2019. Ele chegou depois do Marcelo Oliveira, que foi demitido, e por lá ele foi muito conhecido por ter um estilo mais europeu. O que eu quero dizer com isso? O time dele gostava de ter uma saída de jogo desde o goleiro até lá pra frente, sempre em toques curtos, nunca o chutão, para assim ter condições de finalizar quando chegar perto da grande área. Agora eu vou falar um pouquinho de tática para vocês, mas tudo vai ser demonstrado através das imagens. O Diniz, no Fluminense, ele trabalhava com um sistema 4-3-3, 4 defensores, 3 meias e 3 atacantes. E nisso, os laterais, eles avançavam muito e um dos homens de meio campo era o volante. O volante vinha mais para trás para pegar a bola e tentar já ligar os outros meio-campos ou fazer ligações diretas com os laterais que estavam fazendo a ultrapassagem ou estavam subindo pelo ataque. E ele gostava de ter um 9 de referência. O que é o 9 de referência? É aquele atacante que sabe cabecear muito bem, sabe se impor na área, tem uma boa forma física e sabe fazer a parede, que é segurar o zagueiro e ajeitar para quem está vindo de fora. Vamos falar um pouco sobre o sistema ofensivo do Fernando Diniz. Bom, no futebol tem duas opções de você jogar pelos lados. Ou você é lateral, e aí você vai e volta geralmente, né? Vai para o ataque e faz a questão de voltar, né? Ou você é ala, em que a sua função maior é sempre chegar lá no campo ofensivo para cruzar ou algo do tipo, ou chegar e entrar na área. A partir do momento que a posse de bola está com o time do Fernando Diniz, esses laterais se tornam alas. Por quê? Porque ele quer garantir a amplitude do campo. Ele quer sufocar o time adversário em seu campo para que o time adversário não tenha condições de marcar ou saber quem marcar. Então ele aumenta a quantidade de jogadores no campo adversário. E aí você pensa, pô, mas se já tem ponta lá, que é o atacante por um lado, atacante pelo outro, os alas vão fazer o quê? Então, os laterais, que por acaso se tornam alas, eles ficam na parte lateral inteira do campo para eles. E os pontas ficam com deslocamento livre. Conclusão, eles podem flutuar pelo meio ou já entrar na área esperando o cruzamento dos alas. Além disso, o Fernando Diniz também gosta de manter a posse de um lado e depois virar o jogo, mandar a bola lá para o outro lado, porque o time adversário vai estar meio desorganizado, vai estar concentrado em um campo e quando a bola vira, até eles chegarem lá não tem condição de marcar na teoria. Então o Diniz gosta de ter bastante intensidade no time dele, de ser um time bem para cima e gosta de ter a bola. Agora vamos falar do sistema defensivo desse treinador. As maiores características aqui
são a compactação. Então os jogadores estão compactos. O que quer dizer? Eles estão muito juntos e eles pressionam bastante. Então quando o time adversário está com a bola, é uma pressão muito grande sobre eles para recuperar a bola. Perdeu a bola, pega a bola de qualquer jeito. Dá carrinho de cabeça, o que for preciso, você tem que recuperar a bola. É assim que esse treinador pensa. Agora eu vou falar do São Paulo. Ele comandou o São Paulo em 2020, foi líder do Campeonato Brasileiro durante a maior parte do tempo, chegou, se não me engano, à semifinal da Copa do Brasil, então, querendo ou não, foi um desempenho bom, porém a torcida do São Paulo ficou muito irritada com ele porque ele tinha uma inconstância muito grande. Falam que o dinizismo, o manual do dinizismo começa muito bem, você esquece que você criticou ele e depois é ladeira abaixo, o time começa a desandar, você não sabe porquê, e ele chama os jogadores de mascaradinho. Olha que legal. Bom, agora eu vou falar um pouco como ele treinava o São Paulo. As características eram mais ou menos as mesmas. Era muita pressão, muita posse da bola. Porém, uma coisa que você pode observar logo quando você vê a escalação do São Paulo, por exemplo, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luciano. Esse esquema que está aparecendo na tela se chama 4-2-3-1, onde tem 2 volantes ou meias marcadores que podem avançar, depende da instrução do técnico, 4 na linha de trás, 3 no meio, um meia armador e 2 meias abertos e um atacante. Ficou meio estranho, por quê? Porque esses 2 jogadores que estão meias mais avançados são lentos. O Luciano é atacante no caso e o Igor Gomes é tipo aquele meia que controla o jogo, controla o meio campo. Então não fazia muito sentido na cabeça dos torcedores colocar 2 jogadores lentos para fazer a correria, entendeu? Bom, tem um conceito que ficou bastante conhecido que é o apoiada em 3. O que consiste esse conceito na ideia do Fernando Diniz? Um dos volantes do meio campo, ele recua para fazer tipo uma linha de 3 zagueiros. Então fica já os 2 zagueiros normais e o volante. E os laterais viram alas, assim como eu expliquei no começo do vídeo. E aí fica a linha de meio campo, mais os alas, mais os atacantes, tudo no campo adversário. Isso faz com que o outro time se sinta totalmente sufocado e não consiga ter a posse da bola, já que tinha muitos jogadores do São Paulo em seu campo e teria que ter pelo menos 1 ou 2 para puxar o contra-ataque. Então não teria espaço para todo mundo se marcar e tudo mais. Bom, eu falei tanto como o Diniz mais ou menos pensava, mas eu não trouxe os números dele no São Paulo. No São Paulo foram 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Uma coisa também que é muito perceptível no esquema do Fernando Diniz no São Paulo é que ele ronda muito a área, só que ele não consegue entrar. Então era uma das maiores dificuldades do São Paulo entrar na área. Agora eu vou trazer um pouco das ideias dele pro Santos. O Santos que está numa situação muito difícil agora nas competições, está com 10 pontos no Paulista, 1 ponto na frente da zona de rebaixamento, vai meio que ter uma decisão contra o São Bento agora no domingo e depende de uma vitória ou um empate. O Fernando Diniz não vai comandar o time nesse jogo, vai comandar provavelmente, quase 100% de certeza, contra o Boca Juniors na terça. Então o Santos tem uma decisão na terça, tem uma decisão no domingo, uma decisão para não ser rebaixado e uma decisão para continuar na Libertadores. Na Libertadores ele é o terceiro colocado com 3 pontos, enquanto o Barcelona de Guayaquil assume a ponta com 9 e o Boca com 6. Então é um jogo decisivo pro Boca e um jogo decisivo também pro Santos. Caso perca, a situação fica praticamente impossível de se classificar e restaria apenas uma classificação para a Sul-Americana. Bom, também deixar bem claro que o Santos já está eliminado do Campeonato Paulista e só joga para saber se vai ser rebaixado ou não. Esperamos que não, pelo amor de Deus, Santos! Nossa, eu dormi mal por causa disso ontem, velho. Meu Deus! Bom, eu vou falar os pontos positivos e negativos do Santos. O Santos tem 2 jogadores na zaga que são muito rápidos, que é o Kaique, que acabou de subir, tem 17 anos e é um dos achados na temporada do Santos, e o Luan Pérez. Os 2 gostam de sair muito com a bola, eles têm uma condução muito boa e tudo mais, e o Fernando Diniz provavelmente vai fazer bom uso deles, já que ele gosta desse estilo de zagueiro. Uma coisa que ele também vai ver que é muito positiva no Santos é a variedade de meio campo.
Porque, por exemplo, o Jean Mota, ele é um jogador que arma mais o jogo, mas ele tá vindo um pouquinho mais para trás para levar essa bola mais para frente como um volante e tá se dando muito bem. Tem um volante de marcação que é o Alisson, que é o capitão da equipe e tudo mais. E o Balieiro também, que é um grande volante, sai muito bem com a bola. Os laterais apoiam bastante, isso não quer dizer que eles apoiam bem. E também o time do Santos consegue distribuir muito bem a bola, tem bons passes, tem paciência para achar a jogada certeira, até mais do que deveria. Então acho que implementando essa ideia mais objetiva, o Fernando Diniz pode ver uma situação favorável a seu estilo de jogo. Agora vamos para os pontos negativos, que esse tem uma lista grandinha de pontos negativos. A começar, obviamente, como a gente pôde ver ontem entre Palmeiras e Santos, são as laterais. O time do Santos, na minha opinião, no segundo tempo dominou o Palmeiras, dominou as ações, e por causa das laterais, o Pará totalmente desconcentrado. O Felipe Jonathan é um absurdo o quanto que ele joga mal. E eles estragaram o jogo do Santos. As laterais do Santos não funcionam. Isso já vem desde 2019. Não, 2019 não, porque era o Jorge na lateral esquerda e ele era muito bom. E o Vitor Ferraz era a Avenida Ferraz, mas às vezes quebrava um galho. Tinha jogos bem, tinha jogos mal. Acontece, esquece. Bom, a saída de bola também é algo que preocupa bastante o Santos, porque o Ariel Roland, ele fazia a saída de bola com o Alisson e sempre dava errado. Um exemplo disso é o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Santos, quando ele colocou, além do Pará no meio, o Alisson para fazer a saída de bola e não deu certo. O Alisson pode ser um grande volante marcador, porém para sair com a bola ele não tem excelência nessa saída de bola, o que prejudica muito o jogo e prejudicou o jogo do Santos. Perdeu por 2-0, foi completamente dominado pelo Barcelona de Guayaquil. Outra coisa que também pode ser puxada a partir disso é a recomposição do time do Santos. A recomposição do time do Santos é péssima. O Santos sofreu muito com isso no jogo contra o Boca. Tentou se expor mais, tava com o Marcelo Fernandes, não tava com o Ariel Roland, mas o lance do segundo gol dos argentinos foi muito nítido isso. O Marinho tentou puxar pro meio, tirou de um, não tirou do segundo, e aí já armou o contra-ataque. Alisson, o meio campo não voltava, e aí ficou muito difícil. O Santos tomou o gol, tomou 2-0 na Bomboneira. Outra coisa também, que eu falei que o meio campo era uma parte positiva do Santos, também é uma negativa, porque o Fernando Diniz vai ter uma grande tarefa em definir o meio campo do Santos. Quando ele definir, quando ele encontrar o sistema perfeito, talvez dê certo. Temporada passada tínhamos Pituca, que dava uma grande amplitude, grande variedade de jogadas, e isso ajudava muito o Santos, porque o Alisson marcava bastante, o Pituca também marcava e já ligava ao ataque. E isso era o diferencial do Santos. Essa temporada o Sandri, que era para substituir o Pituca, se machucou e o Balieiro ficou com essa função. Então, e por último ponto, mas não menos importante, é a movimentação do Santos. O Santos é um time que movimenta pouco. O que isso quer dizer? Não há muita troca de posições, e isso o Fernando Diniz impõe em todos os seus times. Acho que pode haver um conflito de ideias. Agora falando um pouquinho o porquê que eu disse que era o melhor treinador do Brasil. Para a imprensa ele é um treinador mágico, né? Ele é um treinador diferenciado, ele tem ideias europeias. Obviamente ele tem uma ideia muito parecida com o Guardiola. Na teoria sim, mas na prática é horrível. O Fernando Diniz não tem títulos de relevância na carreira. A bola aérea do Santos é horrível e ele impõe bastante isso, como defesa e como ataque. E o Santos não combina com isso, o Santos joga pelo chão. Então, acho que ele não precisava ser contratado agora. Assim como o Ariel Roland, o momento não é de jogar bonito, o momento é de ter resultados. Quero saber sua opinião, torcedor. As nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever no canal. Um beijo. Sorte pro nosso novo treinador, sorte pro nosso peixe e até mais. Tchau, tchau.